Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de julho, e o tema do estudo de hoje é Senhor do Sábado. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos, capítulo 2, nos versos 27 e 28. Aqui, Marcos escreveu as seguintes e importantíssimas palavras de Cristo. Ouça com atenção. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui, no capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 23, os fariseus acusaram os discípulos de quebrar o dia de sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, o que na mente dos fariseus incluía o que os discípulos tinham feito. E olha aqui no verso 23, a acusação dos fariseus era totalmente sem sentido. O, entre aspas, crime dos discípulos foi colher espigas de milho para comer. Imagina. Mas que fique claro aqui, essa era uma percepção da tradição rabínica ou tradição dos rabinos e nunca jamais uma transcrição da lei de Deus. Originalmente, Deus nunca, jamais impôs qualquer tipo de peso ou distorção do quarto dos 10 mandamentos da lei de Deus. Essa questão de não poder colher no sábado da forma como os discípulos fizeram foi uma invenção, uma tradição criada pelos fariseus. Que fique claro isso. Quanto à acusação dos fariseus, Jesus respondeu com o relato em que Davi comeu os pães sagrados, o que está escrito em 1 Samuel capítulo 21, do verso 1 ao 6. Os pães da proposição eram retirados no dia de sábado. Então, a jornada de Davi pode muito bem ter sido uma fuga de emergência ocorrida nesse dia. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães, então seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentar delas. Jesus indicou ainda que o sábado foi feito para benefício da humanidade e não o contrário, e que a base dessa afirmação é o fato de que ele é o Senhor do sábado. E entender essa declaração é tão importante que vale lembrar aqui mais um detalhe. Além de Marcos capítulo 2, versículo 28, a declaração de Cristo como Senhor do sábado é repetida em mais 2 evangelhos, Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 6. Ou seja, dos 4 evangelhos, 3 deles, o Espírito Santo inspirou os apóstolos a escreverem essa frase. 3 vezes em 4 dos evangelhos é repetida a frase: Jesus é o Senhor do sábado. Se fosse uma decisão do Senhor um dia trocar a guarda do sábado por outro dia, que sentido faria 3 dos 4 evangelhos terem registrado essa frase? No livro de Marcos, capítulo 3, do verso 1 a 6, encontramos outra história que ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade. Novamente, Jesus entrou em controvérsia com os líderes por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o sábado em si. Na verdade, os líderes judeus só queriam acusar Jesus caso ele curasse no sábado. O tema do sábado para eles era só mais uma desculpa para tentar atrapalhar o ministério de Cristo. E o Senhor Jesus os enfrentou, estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal, salvar a vida e deixar morrer. A resposta à sua pergunta era evidente. Fazer o bem e salvar a vida são atividades apropriadas para o sábado. Jesus, conforme Marcos 3 registra, curou o homem, o que irritou os seus oponentes, que imediatamente começaram a planejar sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de quebrar ou violar o sábado
estavam violando esse mandamento ao tramar a sua morte naquele mesmo dia. Ou seja, além de quebrar o sábado, também estavam quebrando o mandamento que diz não matar. De uma certa forma, a história se repete hoje. O argumento usado para dizer que o sábado foi substituído pelo domingo, de que o sábado não é mais um dia a ser guardado porque é uma questão de judeu ou foi dado por Moisés, enfim, tudo isso são tentativas, falsos e falhos argumentos para negar a verdade. O sábado continua sendo válido para os nossos dias. Você não vai encontrar, de Gênesis ao Apocalipse, nenhuma passagem bíblica. Repito, nenhuma passagem bíblica que de forma clara diga que o sábado foi substituído pelo domingo, que o sábado foi um dia criado só para judeus. O que Jesus fez não foi abolir o sábado. Na verdade, Jesus, e eu concluo aqui o estudo de hoje, nos mostrou a forma correta de se guardar o sábado. E no caso, essa forma correta de guardar o sábado não tinha nada a ver com aquelas 39 formas de trabalho proibidas e inventadas pelos rabinos e doutores da lei. Não esqueça, Deus ainda deseja que hoje guardemos o dia de sábado. E ao concluir o estudo de hoje, eu deixo com você o texto de Zacarias, capítulo 4. Que Deus te abençoe muito e amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.